durante essa temporada, desde que nós iniciamos nosso programa, e a gente sempre teve um compromisso aqui com a verdade. A gente sempre teve um compromisso de, quando for falar alguma coisa, dar alguma notícia, buscar fontes, observar, até para que possa gerar credibilidade. Sempre também tivemos compromisso com a independência. Sempre com a independência. Dentro do processo da notícia, da imparcialidade. Mesmo como um ser cidadão, como eu sou, com o Tássia também, que está aqui conosco, os amigos também da técnica, ter o direito de ter as suas decisões naquilo que eles acham, né, ou que observam, que melhor se assemelham com as suas opiniões políticas ou científicas, ou da sua gama de assuntos relevantes para a sua vida. Com coisas que eu estou dizendo que você naturalmente acorda ou discorda. Pois bem, dito isso, e por que é que eu fiz esse preâmbulo? Por que é que eu fiz esse início? Dito isso, durante toda a semana, cheguei em Brasília ontem, estava trabalhando, estamos aqui de novo, todo mundo sabe da minha atividade profissional, e eu estava aqui observando e eu recebendo muitas mensagens desde terça-feira, a questão do assunto da semana da nossa São Vicente Ferrer. O assunto da semana de nossa São Vicente Ferrer, e todos mandando mensagem sobre a questão da publicidade da pesquisa que foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral de número 096332/2024, que é elaborada pelo pool de jornalistas, de blogueiros da região metropolitana e também do Agreste Setentrional. Entre eles, o blog do Edmar, a coluna Fala PR, o blog do Alberes também, Folha de Pernambuco, enfim, é um pool de informação, né, que se uniram na questão de saber como é que está a disputa eleitoral em cidades do interior de Pernambuco e também da região metropolitana. Aí, dito isso, as perguntas, umas eram as seguintes: você tinha falado isso 15 dias antes, Instituto Data Trends. Foi você que mandou a pesquisa? Não, eu não mandei fazer pesquisa. Aquela sua entrevista que você deu tinha alguma perspectiva? Não, eu nem sabia que estava para ser divulgada uma pesquisa. Tá? As pessoas conversavam comigo, tanto é que não é porque eu tenho uma relação com o pessoal que sabia já que ia ser publicada pesquisa. Eu sabia de pesquisas internas, por isso que eu disse, com fé de ofício, naquela entrevista que eu dei à Rádio do Vale, em Santa Cruz, que foi transmitido em Santa Cruz do Capibaribe, que foi transmitido também pela nossa rádio Capibaribe Mirim FM. E começaram as perguntas: o que é que você acha? Eu não acho, eu sempre tive opinião. Eu tenho uma professora de Direito que dizia que você não deve achar, você tem que ser claro. Na minha opinião, é assim. Pode ser que minha opinião esteja errada. Mas tudo que eu falei, já que vocês perguntaram, né, tivemos aí de mais de 500 perguntas sobre o assunto da bendita pesquisa que foi divulgada no nosso município, São Vicente Ferrer, referente ao pleito que se achega, o pleito eleitoral municipal, que daqui a 4 meses ele vai estar aí para que o povo decida seus novos gestores. Pois bem. Então, dentro desse escopo, né, desse preâmbulo, que vocês estão me perguntando, eu já disse na minha entrevista. O resultado da pesquisa é aquilo que eu me manifestei e falei. E aí tem um grupo também de negacionistas dizendo: a pesquisa é mentirosa. Espera aí, a pesquisa só é válida como é boa para mim? Que história é essa?
E a gente sabe muito bem que aqueles com que nós caminhávamos há um tempo atrás sempre se referendou em pesquisa. Sempre se referendou em pesquisa. A pesquisa foi publicada no TSE. Quem quiser entrar no site do TSE, absorve, vê lá os seus questionários, a metodologia estatística, e aquilo ali só veio corroborar, ou seja, os números da pesquisa, só veio corroborar com o cenário hoje do nosso município de São Vicente Ferre. O afegão médio, o cara mais humilde, o cara mais letrado de São Vicente, observa claramente que esse resultado, ele reflete duas coisas. O prefeito está lá no seu papel de fazer gestão e dar publicidade daquilo que ele fez, e a oposição que teve o direito, né, aquele que se coloca hoje como candidato da oposição e como chefe da oposição, de fazer a oposição. E essa oposição não foi feita. Então, isso não quer dizer que se tivesse feito oposição com responsabilidade, oposição crítica e autocrítica, defendendo os direitos das pessoas naquilo que não era dado, naquilo que não era entregue, poderia estar melhor ou poderia estar ganhando eleição. Não. O fato é que esse distanciamento da conectividade dos anseios do povo, em qualquer lugar do mundo, onde só tem só um, dá nisso aí. Isso não quer dizer, né, que a própria gestão hoje, que o próprio prefeito, do seu intuito de reeleição, né, estaria numa situação de não poder, né, almejar aí, só se houver uma relevância suficiente para inverter radicalmente o atual cenário. Ou seja, caso nenhum fato de relevância suficiente aconteça, vai continuar desta forma. E está desta forma por causa do silêncio daqueles que se diziam oposição. Mas vamos aqui fazer uma análise mais profunda, muito mais profunda. Estou falando a nível de oposição centrada no executivo. Oposição majoritária. Oposição majoritária é daquele que tenta almejar entrar também, né, na cadeira do chefe do Poder Executivo para os próximos anos. Existe oposição em São Vicente? É uma pergunta que eu estou fazendo. Qual foi a oposição que foi feita ao governo atual? Existe de fato? Existiu de fato? Não. Nunca houve. Daquele que disse que era oposição. Quando eu faço críticas à gestão, eu me coloco no sentido de oposição, no sentido da palavra, mas que aquilo que seja consertado. Mas eu estou falando no sentido político. No sentido político, houve oposição política organizada, centrada, mapeada, planejada para fazer a oposição ao governo atual? Não. Aí o que é que acontece e qual é o resultado disso? Isso que vocês estão vendo. Uma entrevista minha, porque eu observo os cenários, a gente observa de Jararaca, Mata Limpa, o que está acontecendo em São Vicente, e a pesquisa veio aí e mostrou claramente. E eu vou dizer mais. Dentro daqueles que entendem a concepção atual política para o próximo pleito, fora os números diretos, 72% dizem que o favorito é o prefeito atual. E 16% para aquele que se diz oposição, que é o ex-prefeito. Não sei o que estou dizendo, são os números que estão falando. Esses números podem mudar? Podem. Política é uma coisa dinâmica. A concepção desse cenário hoje pode ser analisada no sentido que poderá haver um retrocesso, um fato relevante, um fato inominável, um fato imponderável? Pode. Mas a continuar desta forma, e a continuar da forma que já vem, é muito difícil. É muito difícil. Não é porque você não pode reverter processos políticos, mas é porque você não fez o dever de casa.
O dever de casa não foi feito. E o que é o dever de casa de São Vicente, do Oiapoque ao Chuí? Em qualquer lugar democrático do mundo que tem eleições. Um reina e o outro faz oposição. Sentido técnico da palavra. Um reina e o outro faz oposição. Naquilo que foi prometido e não foi entregue à população. Aí você pode perguntar, mas você foi candidato, foi derrotado? Fui. Sem problema nenhum. Entendi que a maioria do povo vicentino observou que o prefeito atual é melhor no sentido do voto. No sentido do voto. As forças que se juntaram, né, entre aspas, não deram a resposta que a população queria. E você tem que aceitar e se colocar na oposição. Mas como é que você pode se colocar numa oposição se no outro dia já existia uma oposição e dizia que era do meu jeito? E dizia que era do jeito que estava definido e ia ser dessa forma. Como é que é? Você tem que me responder isso aí. Né? O direito daqueles que passaram pelo processo das últimas eleições foi tirado. O direito de ser oposição. Foi simplesmente tirado, retirado. Não, vocês não prestam, vocês são fracos. O forte sou eu. E o forte agora é candidato. Ou pré-candidato. Não é candidato porque ainda não houve as convenções. O que se agora é que é pré-candidato. Mas aí eu estou falando, se você vier para essa pergunta, a resposta já está dada. Eu estou falando do seguinte: o dever de casa daquele que se arvorou como oposição foi feito, não foi feito. E qual foi o resultado? Este que você está vendo. Juntando-se, diga de passagem, que a gestão do prefeito nem é boa, nem é ruim, é uma gestão mediana, mas que pelo menos tem entregue alguma coisa à população. E a população entende que é melhor do que aquele que quer ser candidato novamente. Essa é a leitura. Não adianta espernear, não adianta ficar com raiva. O que adianta é o seguinte: daqueles que estão olhando agora para esses números, e esses números não são favoráveis, é observar o seguinte: onde nós erramos? O que é que nós podemos fazer ainda? Não é brigar com números, não. Não adianta agora para as redes sociais me esculhambar, pintar miséria, não. Não! Desse jeito vocês não vão resolver nada. Sejam inteligentes. Eu estou dando a dica, olha aí. Ó. Sentem na mesa. Conversem. Para que o estrago não seja maior. Porque a continuar desta forma, este que vos fala, quando candidato, terá mais votos do que aquele que vai pretender ser. Então vai prejudicar até a majoritária daqueles que querem ser candidato a vereador. Repito, a continuar desta forma, com esses percentuais até a eleição, aí falta 4, 5 meses, não vai acontecer muita coisa, não. Poderá correr o risco de ter menos votos deste que vos fala de quando foi candidato. Então, já que foi estabelecido, auto-entronizado a oposição, já que, de fato, já tem o candidato, né, pré-candidato à oposição, o que é que se deve fazer? Tentar ver o que pode amenizar a situação e não brigar com números. Não adianta dizer, essa pesquisa é falsa. Não, vamos por esse caminho, não. Esse é o caminho do negacionismo. E o caminho do negacionismo só leva a nada. Porque a verdade se impõe. O que aconteceu de fato, eu vou dizer agora a você para nós terminarmos esse comentário, já que vocês quiseram falar sobre a pesquisa e nós estamos falando, e eu não vou mais falar sobre isso. A gente vai dar agora as informações. O que aconteceu de fato é o seguinte: sem conseguir unir a oposição, o ex-líder, ex-prefeito, acabou por se tornar persona não grata. No campo, quando eu digo assim, no campo das negociações políticas. Sabe por quê? É criticado por encampar um discurso do quanto pior, melhor. Então, vou me calar, porque aí o outro vai errar e eu vou ser entronizado. Deu errado. Essa fórmula caiu por terra. Como eu já falei, se arvorou como pretenso líder da oposição, sem, no mínimo, consultar ninguém, sem dialogar com os outros atores políticos. E aí,
o resultado aconteceu. Se você pensava que fazer oposição silenciosa daria algum caminho, errou, pois a fórmula dessa vez não deu certo. O que é que se deve fazer agora? Aqueles que se pretendem e se colocar seu nome dentro do processo legal democrático contra o gestor atual. Observar onde há as falhas. Observar o que é que se pode ser feito para que possa ser amenizado o desastre eleitoral. Repito, a observar os números de hoje, o cenário é esse. Poderá mudar? Pode. Tem que se fazer alguma coisa? Eu creio que sim, não há sombra de dúvida. Se não se fizer nada e caminhar com essa mesma estratégia, de fato o cavalo passou selado.